Olá, sejam muito bem-vindas a esta que é uma masterclass gratuita sobre ceras e métodos, conhecendo os tipos de ceras depilatórias e como utilizá-las. Meu nome é Eva Moraes, para quem não me conhece. Eu sou depiladora há mais de 15 anos e atuo ministrando cursos no Brasil todo e alguns cursos online através de algumas plataformas disponíveis na internet e grupos de estudos e diversos outros cursos. Seja muito bem-vinda. Essa Masterclass, ela é voltada para quem já é profissional da área de depilação, conhece apenas um tipo de cera, nunca trabalhou com nenhum outro, não sabe diferenciar uma cera da outra ou não sabe como aplicar determinado método. Porém, ela também é indicada para você que ainda não é depiladora, pretende entrar no mercado, não sabe direito o que escolher. Essa Masterclass ela vai te capacitar a entrar num curso com muito mais propriedade, sabendo exatamente quais são os tipos de cera que a gente tem no mercado, o que é uma cera hidrossolúvel, o que é uma cera lipossolúvel, o que é um método espanhol. Tudo isso, todas essas questões, todas essas dúvidas vão ser respondidas nesta Masterclass que nós começaremos neste momento. Você deve estar vendo aí a minha tela, não é mesmo? Deixa eu colocar aqui o everyone. Vou tirar o chatzinho aqui do cantinho e vamos então iniciar esta aula. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela enquanto eu vou fazendo as explicações, tá? E vão ter videozinhos que eu vou mostrar para vocês também, ok? Vamos começar. Todo mundo vendo a minha tela? Me falem se vocês estão vendo a minha tela, por favor. Onde está escrito as primeiras ceras, certo? Arrasou! Deixa eu só apresentação do slide atual. Maravilha. Tá grandão agora para vocês? Muito bem. Bom, as primeiras ceras, para a gente entender sobre cera, a gente precisa ir no cerne. A gente vai falar muito sobre composição e da onde elas vêm, tá? Então, as primeiras ceras que a gente tem registro, elas datam de 1500 antes de Cristo. E essa composição dessa cera desta época era de sangue de diversos tipos de animais, gordura de hipopótamo, carcaça de tartaruga e trisulfeto de antimônio. Esses são os meus registros de receitas de cera que nós temos de 1500 a.C. Já na Grécia Antiga, foi desenvolvido o estrígio, que é essa varinha que vocês estão vendo aí. E eu acredito que, inclusive, foi daí que surgiu essa ideia de que nós, depiladoras, somos sádicas, porque olha este material. Quem que iria realmente querer se epilar com um negócio que aparenta causar tanta dor, não é mesmo? Então, essa varinha ela chama estrígio, ela tem mais ou menos 30 centímetros de comprimento, tem esta ponta curva, e as mulheres e os homens também, né, aplicavam azeite de oliva no corpo para facilitar a extração dos pelos que eles queriam retirar.
Já no Egito Antigo, as mulheres usavam, aqui começa a ficar mais parecido com o que nós temos hoje de tipos de cera, de material, tá? Então, no Egito Antigo, as mulheres usavam argila, sândalo e mel, dando origem às técnicas de depilação, nesse caso a gente falava ainda depilação, né? Com a cera que hoje ainda é conhecida como cera egípcia. A Cleópatra, ela tirava os pelos do corpo todo, essa é uma curiosidade, tá? Com faixas de tecidos finos banhados nessa cera. Uma coisa importante sobre Cleópatra e sobre todas as pessoas que viveram no Egito nessa época em específico, né? Eles retiravam todos os pelos do corpo e da cabeça, tá? Por que que eles faziam isso? Porque era uma época em que não se tomava tanto banho como se toma hoje e que não se tinha uma higiene como nós temos no Brasil, né? Então, eles tinham muito problema com piolhos. Existia uma infinidade de piolhos nessa época. E aí, para evitar esse tipo de praga no corpo deles, eles retiravam, então, todos os pelos, tanto do corpo quanto da cabeça. As sobrancelhas eram feitas com cajal, né? Com a mesma maquiagem que fazia no cantinho do olho. E elas usavam perucas. Por isso esse cabelo liso, inclusive, que a Cleópatra sempre ostenta, tá? Essa nem é uma região que tem muito cabelos lisos. Então, aqui a gente já começa a ter um pouquinho do formato do que vai ser a nossa cera epilatória que nós temos até hoje. E como é a nossa cera epilatória dos tempos modernos, né? Basicamente, nós temos 3 itens que são básicos para qualquer composição de cera. Então, vamos supor que hoje você falasse assim, eu quero fabricar a minha própria cera. A gente vai falar disso mais para frente, mas vamos supor que você falasse, eu quero fabricar a minha própria cera. O que precisaria ter? Esses 3 itens que eu vou falar para vocês agora são os itens que a gente precisa ter. O primeiro deles é o breu. O que é o breu? A matéria-prima para a produção do breu é a goma resina, que é uma mistura viscosa composta de terebentina e água. Essa composição, esse breu, ele vem de uma árvore, né? Ele é retirado de uma árvore chamada Pinus elliot. E essa árvore, eles retiram essa gosma, né? Solidifica ela e depois ela é industrializada para ser vendida, tá? Para a composição. Este breu, uma coisa importante sobre ele não é usado somente para a composição de cera. Ele também é utilizado em cola de sapateiro, por exemplo. Então, ele é um item altamente alergênico. Por isso que a probabilidade de você, quando tem uma cera que tenha muito breu e esse breu não é passado por um processo químico de purificação, essa cera é uma cera que costuma dar mais reações na pele da cliente. Mais para frente, vocês vão conseguir entender isso um pouquinho melhor. O segundo item que nós temos na nossa composição básica é a parafina. A parafina é um derivado do petróleo e ela vai conferir consistência e maleabilidade à cera. A parafina, ela é também um dos ativos que ajuda a queimar a cera. Então, quando eu vou fazer o derretimento, é a parafina que me ajuda a atingir a temperatura da cera, ok? Em seguida, nós temos a cera de abelha. A cera de abelha, ela é a substância que constitui a estrutura de um favo de mel. Quanto mais cera de abelha
tiver na composição da minha cera epilatória, mais elástica essa cera vai ser. Então, aqui fazendo um adendo, aquelas ceras que a gente usa para o método espanhol, que é aquele método onde você faz grandes camadas de cera, aplica uma camada bem grandona e retira tudo de uma vez, e você vê aquela camadona bem grandona fora da pele, essa cera tem bastante cera de abelha na composição. Com aqueles 3 ativos iniciais que nós falamos agora, que é o breu, a parafina e a cera de abelha, a gente já tem uma cera para fazer o processo epilatório. Só que é uma composição muito básica, tá? A partir do momento que começou a se profissionalizar mais o nosso mercado e as fábricas começaram a verificar que precisava melhorar essas ceras, algumas coisas foram sendo modificadas. Uma delas, por exemplo, é a substituição do breu por esse princípio ativo chamado glicerilrosinate. O glicerilrosinate, ele também é um derivado da colofônia, ou seja, aquela mesma goma que é retirada lá da Pinus Elliot, daquela árvore que eu comentei com vocês no começo. É a mesma resina, tá? Derivado da mesma colofônia. Porém, ela é processada e purificada em laboratório. Aqui, já vou começar a falar para vocês prestarem atenção. Então, sempre que vocês comprarem uma cera para vocês trabalharem, deem uma olhada na composição. Se essa cera tiver o glicerilrosinate no lugar do breu, ela é uma cera já de melhor qualidade. Vão ter ceras que vão optar por fazer uma divisão, usar uma parte de breu e uma parte de glicerilrosinate. Aí você deve estar se perguntando, se o glicerilrosinate é tão melhor que o breu, por que que as marcas optam por usar o breu ao invés de usar o glicerilrosinate? Porque ele é mais caro, bem mais caro, tá? Para vocês terem uma ideia, eu estou falando neste momento com vocês de São Paulo. Em São Paulo, você compra um pacote de 10 quilos de breu por R$40. É muito barato, tá? Já o glicerilrosinate, você não vai conseguir encontrar por esse preço. Ele é bem mais caro, justamente porque ele passa por esse processo de purificação no laboratório. Então, esse é um princípio ativo que vai fazer com que a tua cera tenha uma melhor qualidade, tenha como é que fala? Uma baixa probabilidade de reação alergênica na sua cliente, vai diminuir a incidência de irritabilidade nessa pele, justamente porque ele é um princípio ativo de melhor qualidade, mais rico, ok? Bom, ainda partindo nessa parte da melhora da composição dessa cera, nós temos aqui os extratos vegetais. O que são os extratos vegetais? Vegetal, planta. Extrato extraído desta planta. Então, quando eu falo a minha cera é uma cera de hortelã, eu tenho que ir lá na composição onde fica na embalagem, né? Toda cera, todo produto tem que ter a composição no rótulo, na embalagem do produto. Quando eu olho lá e vejo, tem extrato vegetal de oliva, de hortelã, de rosa mosqueta, de coco, de cacau, de algas marinhas. Então, esta cera, ela realmente tem o princípio ativo dessas plantas na formulação. Quando uma cera não tem extrato vegetal, significa que ela só tem essência e corante. Quando uma cera é muito barata, a probabilidade dela ter extrato vegetal na composição é muito baixa, para não dizer que não tem.
Porque às vezes eles colocam lá 1% na composição e já coloca no rótulo que tem extrato vegetal. Também não adianta de nada, né? Quanto mais extrato vegetal, quanto maior a quantidade desse extrato vegetal tiver na composição desta cera, melhor é a qualidade dela, porque mais princípio ativo de qualidade ela vai ter, mais ação na pele ela vai acontecer, tá? Então, optem sempre por ceras que tenham extratos vegetais na composição. E se ela não tiver, é porque ela é só e apenas corante para dar a cor e essência para dar o cheiro. Essas ceras, eu nem preciso dizer o quão ruim elas são, né? Quando a gente fala aí, comprei a cera X, deu um monte de bolinha, um monte de irritação, e nananana, pode olhar na composição e ver o que ela tem, ok? Uma outra coisa importante sobre extrato vegetal, quando você pega o rótulo da embalagem desse produto e vai olhar na composição de ativos que tem dentro dessa cera, não é uma regra da Anvisa, porém é de costume das marcas colocar nas primeiras filas o ativo que tem maior quantidade lá dentro. Então, se eu pego lá e tá escrito assim, breu, logo na primeira, significa que ele tem mais breu do que qualquer outra coisa. Aí, em segundo lugar, tem gliceril rosinate, significa que nessa composição, essa marca escolheu dividir, colocar metade de gliceril rosinate e metade de breu. Se em terceiro tem extratos vegetais, significa que essa cera tem uma quantidade bem significativa de extrato vegetal, tá? Se o extrato vegetal tiver lá na o último ativo da composição, significa que ele botou só um cheirinho de extrato vegetal ali, que essa cera não é de tão boa qualidade assim, tá? Um outro princípio ativo que pode ter comumente nas ceras é o dióxido de titânio. Esse ativo, ele é um pó branco e ele vai dar cremosidade à cera. Então, sempre que eu pego uma cera que é bem cremosa, que tem uma textura que parece um doce, que ela é mais grossinha, muito provavelmente ela tem dióxido de titânio na formulação, porque é isso que vai fazer com que ela fique nessa cremosidade. Esse tipo de cera que tem esse princípio ativo, ela costuma ser menos dolorida na passada, porque como ela é mais cremosa, ela tem uma passada mais suave, mais delicada na pele. Ela costuma ter um arranque mais suave também. Esse é o tipo de cera que a gente quer ter muito para trabalhar com gestantes, com mulheres de primeira epilação, adolescentes que costumam ter uma resistência à dor mais baixa, pessoas que têm uma sensibilidade à dor muito grande. Essa é o tipo de cera que você vai querer ter. Então, fica de olho nessa composição, que é o dióxido de titânio. Seguindo ainda na lista de ativos, nós temos o óxido de zinco. O óxido de zinco, para quem não tem ideia do que ele é muito presente nas pomadas de assadura para bebês. Então, aquelas pomadas tipo hipoglós, que são geriaderme, que são voltadas para combater a assadura, tem óxido de zinco na formulação. O óxido de zinco, ele tem efeito anti-inflamatório, ele tem efeito cicatrizante, ele reduz a eventual vermelhidão que é natural da epilação. Então, se a cera tiver óxido de zinco, ou às vezes tem também na composição dos produtos de pré e pós-depilatório. Ok? Bom, esses são os componentes que a gente tem. E aí eu quero falar com vocês também, para vocês ficarem atentas ao parabeno. O que é o parabeno? Ele é um conservante que vai proteger essa cera contra o crescimento de fungos e bactérias. Então, ele é bom, ele é necessário, né? Toda cera
precisa ter algum conservante, porque senão ele não dura tanto tempo na prateleira. Quanto mais tempo ele dura na prateleira, mais conservante ele tem. Só que tem uma questão com os parabenos, tá? Existe uma médica chamada Flávia Ravelli, e ela diz o seguinte, que o acúmulo de parabeno no organismo, segundo alguns estudos que ainda não foram conclusivos, pode gerar doenças como câncer de mama, melanoma e afetar a fertilidade. Todas essas questões são mais comuns em mulheres, mais do que em homens. Apesar, pode dar em homem também, mas é mais comum na mulher. E como a gente já faz várias coisas, o parabeno está presente em vários outros produtos. Está presente no filtro solar que a gente usa, no esmalte de unha, em vários produtos hidratantes. Então, todo esse acúmulo pode causar esse tipo de doença. Por isso, o ideal é a gente diminuir o uso desse conservante. Então, procurem sempre usar, tentem pelo menos procurar ceras que não usem esse tipo de conservante ou que usem ele numa quantidade menor. E ele vai estar escrito no rótulo, ele pode vir como metil, propil, butil e etilparabeno. São vários nomes, tá? Que ele pode vir. Então, tomem bastante cuidado e tentem evitar comprar cera que tenha parabeno como conservante principal. Quando a gente fala de cera, por exemplo, hidrossolúvel, que a base dela é açúcar, ela não tem esse tipo de conservante, porque ela usa o próprio conservante do açúcar das frutas, né? Que é um conservante natural. Existem outras alternativas, já tem várias marcas de vários produtos de cosmética que não estão usando mais os parabenos nas formulações, tá? Que estão usando outro tipo de conservante. Mas aqui, de novo, quando o produto é muito barato, ele vai ter muito parabeno. Porque o parabeno, ele é um conservante que é barato. Por isso que as pessoas optam por utilizá-lo. Então, quanto mais barata for a cera, mais parabeno ela vai ter na formulação. Seguindo aqui na nossa ordem, essa tela está dividida. Bom, antes de passar para isso daqui, eu queria falar também sobre os óleos essenciais. Nós temos algumas ceras que, além dos óleos vegetais, também tem óleos essenciais na formulação. E esses óleos essenciais, eles enriquecem ainda mais a qualidade do produto que você está utilizando. Quanto mais óleo essencial também na formulação, melhora a qualidade, melhora a maleabilidade, a textura, a aplicação. Tudo isso melhora muito quando a gente tem óleo essencial na formulação também. Se você tiver possibilidade de encontrar ceras que contenham óleo essencial na formulação, compra, ok? Uma outra coisa, todos esses ativos que a gente viu ali, quando vocês forem olhar no rótulo, muito provavelmente estarão em inglês. Então, na dúvida, pega o rótulo, vai para o Google, pede tradução e tenta entender o que está escrito ali. Vocês precisam ter muito claro essa vontade de pesquisar, de olhar, de entender sobre o princípio, de ver o que eles estão usando. É muito importante você ter essa responsabilidade na hora de comprar um produto. Bom, aí nós vamos entrar no assunto cera artesanal e cera caseira. Porque ainda tem muito dos dois no Brasil e a gente precisa entender qual é a diferença entre um e outro e se é possível trabalhar tanto com a cera artesanal quanto com a cera caseira. Para entender como que a Anvisa entende a cera artesanal, eu fui atrás da Abraçar, que é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Sabonetes Artesanais. E a Abraçar, ela diz o seguinte, as ceras de depilação feitas de maneira artesanal se enquadram no grupo 5 que estão sob a fiscalização da vigilância sanitária. Ou seja, ela
tem um enquadramento ali. Para produzir produtos artesanais, é indispensável, importante esse ponto, comprar matéria-prima industrializada. E essas indústrias devem ser regularizadas perante o devido órgão. Então, eu não posso dizer que a minha cera é artesanal se eu fabriquei dentro da minha casa, se eu comprei um produto que não tem procedência, um princípio ativo, eu fui lá na feira e comprei argila, sem nota fiscal, sem nada. Aí eu fui lá no gasômetro, comprei breu, comprei parafina de um lugar que eu nem sei, não tem nota fiscal, não tem nada, não tem registro, não tem nada. E eu fui lá e fiz a minha alquimia e fiz a minha cera. Não é assim, tá? Todos os produtos utilizados, eles têm que ser regularizados perante o devido órgão, ok? A Anvisa, ela não reconhece um produto como cosmético artesanal conforme a Lei 6.360/76. Anotem essa lei e vão pesquisar o que ela diz, ok? A fabricação é permitida, mas para você comercializar é obrigatória a regularização da empresa e do produto. Vocês entenderam a pegadinha? Então, assim, você pode fabricar um produto que você chama de artesanal, tranquilo. Mas para que você possa usar isso profissionalmente ou mesmo vender, você tem que regularizar tanto a sua empresa quanto o seu produto. Então, você precisa abrir uma empresa e precisa submeter esse produto a todos os testes da Anvisa para que você tenha um número de registro. Então, assim, é mais complicadinho do que parece, tá? Sempre que você vê uma cera sendo vendida, peça o número de registro na Anvisa. É muito importante. A gente vê muita gente vendendo cera nos grupos de Facebook, pelo WhatsApp, marcas que a gente nunca viu em prateleira de lugar nenhum. Que aí a pessoa fala, não, é fabricação própria, ou é uma cera artesanal. Tomem muito cuidado, porque é diferente de você fazer um colarzinho artesanalmente, né, de artesanato, e vender. É um produto que você vai colocar na pele de outra pessoa. Então tem que ter muita responsabilidade, tem que ter muito cuidado com isso, cuidado com o material que vocês estão comprando. E a cera caseira? A cera caseira é aquela que costuma ser feita de açúcar, mel e limão. Já viram? Essa cera é super comum. Antigamente se dava receita disso. Quando você ia para os cursos, as professoras ensinavam a fazer, vendiam a receita, acrescentavam uma coisa ou outra. Ainda tem muita gente fabricando a própria cera em casa, muita gente extremamente resistente que não quer comprar produto, porque já aprendeu a fazer, porque sempre foi assim, por que eu vou mudar agora, e etc. Bom, a cera caseira, ela não pode ser comercializada e nem usada profissionalmente. Você pode fazer uma cera caseira, mas ela serve apenas e tão somente para uso próprio. Ou seja, você vai se autodepilar, você pode usar a cera caseira. Para atender clientes onde você está cobrando dentro de um espaço profissional, esta cera e nenhuma outra caseira pode ser usada, sob o risco de, se houver algum problema e a cliente te processar, ou se houver uma denúncia, o teu espaço pode ser interditado, você pode receber multas altíssimas. Então, se você tem o hábito de usar cera caseira, toma muito cuidado, porque é proibido pela Vigilância Sanitária e pela Anvisa. Bom, até aqui tudo bem? Estão conseguindo acompanhar? Estão conseguindo entender? As informações estão sendo úteis? Fui clara nas explicações?
Maravilha. Vou seguir em frente, então, eu vou falar para vocês de cada método que nós temos. Mas antes, eu quero falar sobre um tema que é muito polêmico, que é a tal da cera anestésica, que muita gente ouviu falar. Eu sempre recebo mensagens perguntando que cera anestésica que eu indico, se eu conheço alguma. Infelizmente, tem algumas empresas que usam de má fé para fazer um marketing usando o termo anestésico. Então, vamos lá. Primeira coisa sobre ser anestésica: não existe. Ponto. Não existe cera anestésica. E se ela, porventura existisse uma cera que contém anestésico na formulação, nós, depiladoras, seríamos proibidas de trabalhar com ela e provavelmente seria liberada somente para quem tivesse ou formação em graduação estética ou de uso médico, tá? Não existe cera anestésica. Existe uma classificação na Anvisa, que é uma classificação que determina os graus de cada produto, tá? Então tem grau 1, grau 2, grau 3 e por aí vai. Se houvesse uma cera anestésica, ela provavelmente seria grau 2 e nós seríamos proibidos de trabalhar. É igual material pérfuro cortante, que nós não podemos usar no desencrave de pelos, e tantas outras coisas que nós, depiladoras, não podemos trabalhar. Uma cera, para ela ser anestésica, ela teria que ter algum componente medicamentoso que faria a ação anestésica. Só que aí eu quero chamar a atenção, vamos construir esse pensamento junto aqui, como diria uma pessoa que eu sigo. Vamos supor que a cera, ela tenha realmente um anestésico ali na formulação dela. Quem já fez tatuagem ou quem já fez micropigmentação sabe que quando você passa o anestésico antes do procedimento, você tem que dar um tempo de ação desse produto na pele. Normalmente 20 minutinhos que se deixa ali. E mesmo com esse tempo de ação, a primeira passada da agulha, a cliente, a pessoa que está ali, ela sente aquela passada de agulha. Só depois que a pele está rasgada, que a pele está aberta, é que é feita uma nova aplicação desse anestésico, e aí realmente anestesia e você não sente mais nada. A única forma de um anestésico tópico fazer ação imediata é em aplicação de região de mucosa. O que é região de mucosa? O lábio, a parte interna dos grandes lábios, na vagina. Essas regiões, você aplicou um anestésico, imediatamente você sente amortecer toda essa pele. Por quê? Porque é uma região de mucosa, ela tem penetração muito mais rápida. Agora, uma região de pele, nessa camada mesmo, que é a camada mais externa, para você fazer a aplicação, tem que esperar pelo menos 20 minutos para ter alguma ação, né? E depois disso, a pessoa ainda sente quando rasga a pele. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam para já começar a aprender a pensar o porquê que não faz sentido ter uma cera anestésica, tá? Segunda coisa, a cera, ela é colocada na pele, alguns segundos depois ela é retirada. Não dá tempo de agir esse princípio ativo. Não dá tempo de agir. Outro ponto que eu quero que vocês levem em consideração. Não há penetração de pele. Nenhuma cera penetra na pele. A aplicação e a extração é superficial, é só nessa camada mais externa da pele. Então, se não há penetração, como é que esse anestésico vai funcionar? Eu não sei como é se vocês sabem como que funciona a dor.
A dor, ela acontece como um estímulo. Ela é um estímulo que o nosso cérebro envia, que essa parte do corpo envia para o cérebro, dizendo: isso aqui vai doer, precisa de proteção. A dor, ela comunica que algo não está certo no nosso corpo. Tanto que tem um distúrbio aí de pessoas que não sentem dor e que se machucam com muita facilidade, porque a dor, ela te diz. Se eu boto um isqueiro aqui na minha mão, eu começo a sentir dor, né? Meu cérebro avisa, ó, dor na mão. E aí eu faço o quê? Tiro dali. Se eu não sinto, se eu não recebo esse estímulo e eu estou aqui com o fogo ligado, o que acontece? Eu vou me machucar seriamente, porque eu não sinto dor. Ok? Então, desculpa. O pelo, e aqui vai vou ter que entrar um pouquinho numa aulinha de camadas de pele e pelo para vocês entenderem melhor. O pelo, ele está localizado numa região de uma das camadas na nossa pele que fica próximo às terminações nervosas. Por isso que é um fato que todo o processo epilatório, onde o pelo é retirado com o bulbo capilar, vai causar algum tipo de dor. Porque se ele está ao lado da onde tem terminação nervosa, há uma ligação com o nosso cérebro avisando que aquilo ali está sendo mexido. Então, não existe epilação onde você retira com o bulbo capilar que não tenha dor. Sempre vai existir dor. O que pode existir é uma amenização desta dor. Então, quando a minha técnica é muito boa, quando a minha puxada é muito boa, quando eu estico a pele muito bem, quando eu uso um produto que é de muito boa qualidade, eu posso ter uma diminuição da sensação de dor dessa cliente. Mas dizer que é zero dor é impossível, mesmo na cliente que é mais resistente à dor, porque também tem esse outro fator. Existem limiares de dor, né? Cada pessoa sente de um jeito o processo epilatório. Tem pessoas que sentem muita dor na região da meia perna. Tem cliente, e faz a virilha como se não tivesse acontecendo nada. Tem cliente que, se você tira o buço, ela chora e faz a virilha tranquilamente. Tem limiares de dor, tanto de pessoa para pessoa, quanto de áreas do corpo da mesma pessoa. Então, sempre vai doer. Sempre vai doer. Por conta da posição aonde estão esses pelos, ok? O método que não dói é porque ele não foi feita uma retirada com o bulbo capilar, ou como a gente chama vulgarmente, pela raiz, né? Se houver um corte, não dói. Então, se eu passar uma gilete, uma lâmina, ou mesmo aquele creminho pós-depilatório, não vai doer. Mas qualquer outro método vai doer, ok? Outra coisa, mesmo que houvesse um produto anestésico na composição da cera, a cera é aquecida. Quando aquece, evapora. É igual botar álcool. Aqueceu, evaporou. Ou seja, todo aquele princípio ativo fez o quê? Foi embora, tá? Então, assim, gente, não caiam no conto da cera anestésica. Não existe. Não é possível que aconteça. E se algum dia houver um método indolor para fazer epilação, eu vou ser a primeira, amém, espero estar viva, a contar isso para vocês com a maior alegria do mundo. Ficaremos todas muito ricas. Mas, no momento, não existe cera anestésica. E outra coisa importante, a Anvisa proíbe que se faça propaganda no rótulo do produto epilatório dizendo que aquilo ali contém anestésico. É proibido. Então, se vocês pegarem uma cera que na embalagem que você comprar, na embalagem física, tiver escrito com anestésico, você não só pode, como deve denunciar esse produto para a Anvisa, porque é proibido fazer propaganda enganosa,
ok? Então, eu já vi algumas e é muito engraçado porque todas as vezes que a gente vê esse tipo de propaganda e você manda mensagem perguntando qual é o ativo que anestesia, eles desconversam, fala que é ativo natural, que tem essência de cravo, porque o cravo ele realmente é um anestésico natural, né? E tudo mais. E aí você vai falar, mas eu uso e realmente a minha cliente sente menos dor. Placebo. Se eu passar um borrifadorzinho com água na pele da minha cliente antes do processo epilatório e falar para ela que aquilo contém anestésico, ela naturalmente vai relaxar. Naturalmente, ela relaxando, ela vai sentindo menos dor. O nosso cérebro, ele é capaz de fazer coisas indescritíveis, tá? Então, tomem cuidado com isso. Bom, vamos seguir explicando para vocês, então, todos os tipos de cera. Aqui eu vou falar de uma cera e vou mostrar um videozinho de aplicação para vocês entenderem como que cada cera é aplicada. Então, nós temos aqui a cera quente em barra. Essa cera quente em barra, a composição dela é basicamente alguns tipos de colofônias, normalmente breu, tá? Parafinas para poder queimar, cera de abelha. A quantidade de cera de abelha aqui é a que vai definir se ela vai ser uma cera elástica ou não. Podem ser de baixa fusão. O que são ceras de baixa fusão? É uma cera que normalmente a temperatura dela na pele não é sentida a mais de 37 graus e meio, mais ou menos. Então, ela tem uma temperatura que é bem suportável, que é bem tranquilinha para a pele, que a cliente não sente aquele, sabe, quando você coloca a cera na pele, as pessoas suportam muito melhor. Elas podem ser enriquecidas com extratos vegetais, quanto mais tiver, melhor, mais rica essa cera é. Retira-se com ela mesma. Neste método aqui, essa cera normalmente é utilizada por método de mapeamento. O que isso significa? Que eu vou olhar primeiro a pele da minha cliente, vou ver qual o sentido do pelo, vou fazer uma aplicação no sentido do crescimento e fazer uma aplicação na retirada. Ou seja, eu não vou aplicar uma camada muito grande sem tanto faz, se o pelo estiver para cima, para baixo, para o lado, para o outro, vai sair do mesmo jeito. Não, você vai fazer várias aplicações, porque cada montinho aonde o pelo estiver indo, você vai fazer uma aplicação. Esse método chama mapeamento, que é o que eu uso aqui no meu estúdio. Há uma dilatação de poros através da temperatura. Então, eu coloquei na pele, esse tempinho que fica ali na pele, ele vai ajudar a dilatar um pouco o poro. Quanto mais dilatado esse poro estiver, menos a sensação de dor a minha cliente vai ter, porque facilita a extração. E aqui, eu quero mostrar para vocês como é que é este método. Então, eu olho, faço a aplicação, entro numa camada. Tá vendo que é uma aplicação pequena? Essa já é uma cliente minha, então ela é uma cliente que o pelinho já tá todo consertadinho. Espero ela secar e faço a retirada. Faço a finalização com o pós-epilatório que eu estiver usando no momento, dependendo da marca. Conseguiram ver o vídeo? Ótimo, muito bem. Muito bom. Então, vamos continuar. Ai, tinha aqui, nem acredito. Maravilha.
Bom, aí nós temos a cera quente, que nós chamamos de elástica, nós chamamos de cera egípcia, nós chamamos de cera espanhola, todos esses nomes, tá? Essa cera elástica, ela é que nós vamos utilizar no método espanhol. Então, nós temos aqui colofônia, normalmente breu, dificilmente vai ter gliceril rosinate nesse tipo de cera, porque como é uma cera, para você usar em uma quantidade muito grande, os fabricantes optam por trabalhar com ativos mais baratos, tá? Tem parafina e muita cera de abelha, tá? Enriquecida com extrato vegetal, eu coloquei um asterisco ali, porque nem sempre, e quando tenha numa quantidade muito pequena, porque o foco desse método não é qualidade, até porque você usa uma quantidade muito grande de cera. E aí, normalmente, a profissional quer pagar mais barato, porque sabe que vai usar uma quantidade muito grande. Retira-se com ela mesma. O método é grandes camadas e áreas muito extensas. Há uma dilatação de poros maior, porque tem uma quantidade de parafina maior e é uma cera que costuma ter uma temperatura bem quente. Essa é aquela cera daquele método, do método espanhol, que normalmente a profissional deixa um ventilador bem posicionado em cima da maca, porque é uma cera realmente muito quente, ela faz uma camada muito grande, muito extensa, ela é uma cera que demora mais tempo para secar, então normalmente você já vai, aplica uma camada numa perna, já aplica em outra, aí tira de uma perna, já tira da outra. A vantagem desse método é que ele é bem mais rápido, porque você faz várias aplicações ao mesmo tempo e depois você sai tirando, tá? A desvantagem que eu vejo desse método é que, de modo geral, costuma ter bastante quebra de pelo, porque você não usa mapeamento. Você aplica já numa camada muito grande. Então, não dá para pegar todos os sentidos de pelo que existem ali naquela região. E para quem é epiladora, sabe que nem sempre os pelos estão todos arrumadinhos, comportadinhos, bonitinhos. Normalmente é uma bagunça, né? Então, esse é um método que costuma ter muita quebra de pelo e, por consequência, muito pelo, o quê? Encravado. Vamos ver se vai funcionar o vídeo aqui. Epa, não funcionou. Então, deixa eu tirar aqui. Ai, deu certo. Desculpa, gente. Voltei. Ó. Óbvio que eu fiz esse vídeo para demonstração, então eu não fiz uma camada muito grande, mas é possível fazer o dobro disso daí. Muito bem. Uma outra coisa sobre esse método é que existe uma questão que quando você trabalha com esse método, você vai usar muita cera. Fatalmente vai usar muita cera. E aí, o que acontece? Infelizmente, muitas profissionais, algumas desinformadas e outras agindo de má fé, fazem uso da reciclagem dessa cera. O que significa reciclar a cera? Elas separam a cera que foi utilizada na cliente. No final do dia, elas colocam dentro de uma panela, ferve, ou seja, faz o derretimento novamente, mistura com um pouco de cera nova, coa para tirar os pelos, né? E usa novamente na cliente ou nas próximas clientes. Isso é extremamente problemático, porque você pode fazer contaminação de doenças em outras clientes, inclusive a hepatite C, que é um grande problema que a gente tem na nossa profissão e que a gente tem sempre que ficar atentas, né? Fora outras doenças, né? Doenças de pele, dermatite e tudo mais. Então, é uma coisa muito complicada. É possível trabalhar com esse método sem fazer isso? Com certeza. Mas para isso você vai ter que fazer o quê? Cobrar o valor
que é justo para que você consiga trabalhar com qualidade sem precisar reciclar essa cera. É mais comum, infelizmente, do que aparenta. Existem muitos salões aqui em São Paulo que fazem uso desse método horroroso. Salões, inclusive, muito famosos, franquias muito famosas que utilizam esse método. Eu sempre falo para as minhas clientes aqui, quando você chega no local que você vai fazer o teu processo epilatório e você percebe que a epiladora tem 2 tipos de lixo, um para cera e o outro para os descartáveis, apenas levante da maca e vá embora sem fazer o processo epilatório, porque você está colocando a sua saúde em risco, tá? Eu já tive cliente que chegou aqui para mim e falou: mas qual o problema? Porque eu nunca tive nada. Eu normalmente digo para essa cliente o seguinte: imagina só que a cera que eu acabei de fazer uma epilação ali no ânus da cliente anterior é a mesma cera que eu vou usar no teu buço. Se tá tudo bem para você isso, tudo bem. Para mim, não está, né? Então, é bastante comum esse método, infelizmente, porque a epiladora normalmente ela pensa: poxa, eu vou usar 1,5 kg para fazer um par de pernas que eu vou cobrar 35, 40 reais. Eu não vou ter lucro, porque eu paguei 20 reais no quilo da cera. E realmente não vai ter lucro. Para você trabalhar com esse método, você tem que cobrar o que é justo. Você tem que cobrar tirando todo o teu custo, a tua hora de trabalho, todos os produtos que você vai utilizar, e aí você vai fazer a composição do teu lucro. Falando em termos de São Paulo, por exemplo, se você trabalha com uma cera dessa, que você, sei lá, vamos supor que você pagou 20 reais no quilo dessa cera, né? Se não tivesse mais custo nenhum de água, luz, telefone, internet, descartável, cosmética epilatória, não tivesse custo de absolutamente nada. Se o custo fosse só única e exclusivamente da cera, e você pega uma cliente de tamanho médio, que tem uma quantidade de pelo mais ou menos razoável, e você vai usar ali 1,5 kg para fazer um par de pernas, só de custo da cera você tem 30 reais. Como é, meu Deus, que você vai cobrar 38 reais, 40 reais? É impossível. É impossível. No mínimo, para você trabalhar no elas por elas, você tem que cobrar 60 reais um par de pernas com esse método. E aí as depiladoras têm medo de cobrar e não ter cliente. E aí faz o quê? Recicla a cera. Então, esse nem preciso dizer, mas vou dizer, porque o óbvio precisa ser dito, que esse método de reciclagem de cera, ele é proibido pela Anvisa, ele é passível de multa, ele é passível de fechamento de espaço, né? E ele é passível, inclusive, de processo jurídico, se essa cliente tiver uma reação alérgica, se ela tiver alguma doença, se ela adquirir alguma doença, se ela tiver algum processo infeccioso, que é bem possível, né? Então, não vale a pena. Não vale a pena. Quer trabalhar errado? É uma escolha. É uma escolha individual de cada profissional. Mas é aquela coisa, né? Quando você não tem o acesso à informação, você até faz algumas coisas erradas. Agora, tendo acesso à informação e mesmo assim optando por trabalhar dessa forma, aí eu já considero mau caratismo. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Aí vai ter pessoas que falam assim: mas se ela aquece a cera, mata as bactérias. Não mata. Não mata. Dentro do grupo de estudos de tratamentos epilatórios, um dos bônus que nós temos lá é o manual de biossegurança que foi desenvolvido por mim com uma consultoria de um biólogo especializado em bactérias. E ele é muito claro em afirmar que não há como matar a bactéria num fogãozinho que você vai ter na sua clínica ou na sua casa. A temperatura para fazer isso, para que haja evitar o proliferamento dessa bactéria ou para matar mesmo essa bactéria é tão alta que a cera se desintegraria, tá? No caso do Rolon, que eu vou falar mais para frente, é a mesma coisa. O Rolon, ele é de uso individual, mas eu vou falar disso já já. Mas é que como a gente está falando de proliferação de bactéria,
Então, é a mesma coisa, tá? Bom, quando chegar no rolão, eu entro um pouquinho mais nesse assunto. Cera hidrossolúvel. A cera hidrossolúvel ela tem ganhado muito espaço ultimamente, tem se tornado a queridinha de vários profissionais. Ela é muito interessante se você for trabalhar com um público vegano, porque ela não tem de modo geral, ela trabalha com conservantes naturais, ela é o mais próximo do natural que nós temos falando em termos de cera. Ela algumas ceras são 100% veganas, ou seja, não tem nenhum produto de origem animal, nem mesmo cera de abelha, nem própolis. Então, é bem interessante se você pretende trabalhar com esse público, que é um nicho que está crescendo muito e é uma galera que tem dinheiro. Então, pode ser bem interessante. As ceras hidrossolúveis, a base dela é glucose, destrose e frutose, ou seja, açúcares. Ela é solúvel em água. O que significa uma cera solúvel em água? Significa que eu vou, se der errado, eu jogo a água ali em cima, ela sai com um algodãozinho. Ela é bem tranquilinha de você trabalhar. Ela é enriquecida com extratos vegetais. Normalmente, a maior parte das ceras que são hidrossolúveis, elas têm uma boa quantidade de extrato vegetal. Então, já se torna uma cera mais rica. Algumas delas têm argila branca na composição. Retira-se com bandas de TNT, ou seja, e aí a TNT ela vai definir, dependendo da cera, você vai usar a gramatura mais baixa ou mais alta, e você também pode trabalhar com TNT de viscose. Se for uma cera de uma espessura bem fininha, você trabalha com o viscose ao invés do TNT de furos, tá? O aquecimento pode ser feito em micro-ondas e transferência para termoceira, ou você pode aquecer diretamente na termoceira em banho-maria, ou você pode aquecer diretamente numa termoceira específica que não vai derreter o pote. Porque, idealmente, essa cera ela não deve ser retirada do pote de origem, porque por conta dessa... Por ser uma cera um pouco mais sensível, ela precisa ficar guardada dentro do potinho que ela vem. Então, se eu for derreter e passar a transferência para termoceira, ou seja, despejar na termoceira, eu só posso despejar a quantidade que eu vou utilizar naquela cliente. Então, o ideal é mantê-la dentro do próprio potinho. Cada marca de cera tem o seu próprio derretimento. Uma coisa super importante se você for utilizar micro-ondas no teu espaço. Este micro-ondas, ele não deve ser utilizado para outra finalidade que não o aquecimento dessa cera. Então, não pode esquentar marmita, fazer pipoca, esquentar lanche, nada disso. É só para o aquecimento dessa cera para evitar contaminação. Aqui eu vou demonstrar para vocês. Esse método que vocês estão vendo da cera hidrossolúvel, ele é muito rentável, muito rentável. Com um pote desse a gente faz várias aplicações. Ele é bem delicado para a pele, porém precisa ter uma técnica muito bem apurada de retirada, principalmente em regiões de virilha, né, na região dos grandes lábios e na virilha masculina. Porque como a gente trabalha uma cera que adere bem à pele, precisa ter uma técnica de retirada muito bem apurada, ok? E aqui partimos então para as ceras lipossolúveis. Nós temos dois tipos de cera lipossolúveis. As lipossolúveis em lata ou em barra,
e as lipossolúveis em formato Rolon. Vou começar então falando para vocês das lipossolúveis em lata. Essas ceras, a base delas são as colofônias, que são um tipo de colofônia estéreis, que é o resultado da esterificação da colofônia, e cera de abelha. Ela é solúvel em óleo, ou seja, para você retirar os resíduos da pele, você precisa fazer aplicação de óleo pós-epilatório. São enriquecidas com óleos vegetais e essenciais. Retira-se com bandas de TNT ou de viscose de uma gramatura mais alta. Tem um altíssimo rendimento. É impressionante a quantidade de epilações que você consegue fazer com uma lata, porque a aplicação é muito, muito, muito fina. Todas as áreas do corpo, exceto virilha íntima. Então, esse é um método que você vai fazer a virilha todo o contorno, e na parte dos lábios, você precisa de um outro tipo de cera para trabalhar. Olha como a aplicação é muito fina, muito fina. Ok? Bora lá. E aqui nós temos então a segunda forma, que é a cera lipossolúvel em Rolon. A base dela também são colofônias estéreis, resultados da esterificação da colofônia, cera de abelha. Ela é solúvel em óleo, assim como a cera em lata. É enriquecida com óleos vegetais essenciais, nem sempre, depende da marca, no caso do essencial, normalmente mais óleos vegetais do que essenciais. Retira-se com banda de TNT também, altíssimo rendimento, porém uso individual. Então aqui a gente volta, seguinte, esta cera, ela não deve ser utilizada de uma cliente para outra, tá? Porque o Rolon ele passa na pele. E ao passar pela pele, ele vai retirando camada de pele e jogando para dentro da cera. Então eu não posso usar o mesmo rolão que eu uso em mim, uso na Carla, uso na Maria, uso na Luciana, na Bárbara, não. Então a cliente ela vem, eu faço a epilação nela, o que sobrar é descartado, tá? Outra coisa importante sobre a cera Rolon, ela não deve, em hipótese alguma, ser utilizado em áreas sensíveis e face. Então, nunca no facial, nunca nas axilas, nunca na virilha. O ideal dela é para uso em pernas e braços. E mesmo o braço com ressalva, porque fica muito exposto ao sol, tá? Então, basicamente, quando você opta por trabalhar com Rolon, você vai trabalhar ele pernas. As outras áreas são feitas exclusivamente, você deve trabalhar com outro tipo de cera, com outro método de aplicação. Aqui não está aparecendo esse, então eu vou abrir o videozinho externo aqui para vocês verem, tá?
Muito bem. Voltamos aqui então para o nosso... Bom, aí me perguntaram sobre a cera em gel. A cera em gel é um embuste. Ela nada mais é do que parecida, né? Bem parecida, muito próxima, da mesma família da antiga cera fria, que é horrorosa e que a gente, graças a Deus, profissionalmente, nós paramos de trabalhar com esse tipo de cera, porque é extremamente dolorido, adere muito à pele e pouco ao pelo. O arranque é muito complicado, porque praticamente, como ela não precisa de aquecimento, ela não tem um fator que é principal para a nossa epilação, que é a dilatação dos poros causado pela temperatura. Então, a cera em gel, ela é mais indicada para cliente fazer em casa, ou seja, autoepilação, ok? Bom, aí a gente entra na parte da cosmética epilatória, que graças a Deus tem aumentado, tem ficado incrível, e a gente passou o tempo em que a cliente chegava, a gente colocava a cliente na maca, tacava a cera na cliente, passava um gelzinho e mandava embora. Hoje em dia, uma profissional epiladora de sucesso não faz isso, tá? O que nós temos aqui? Evolução tecnológica, ou seja, as marcas estão investindo muito na tecnologia desses produtos. Esses produtos, nós temos ativos de limpeza, ativos de desinfecção, produtos que são antibactericida, que são fungicida, que hidratam ao mesmo tempo que higienizam. Nós temos solução para prevenção de pelos encravados. Nós temos linhas inteiras por marca e produto. Produtos que contêm óleos essenciais de melaleuca, de rosa mosqueta, que ajudam a proteger e tratar essa pele enquanto os poros ainda estão dilatados. Esses produtos são incríveis. Eu não vou entrar nisso, nessa área, nessa Masterclass, porque aqui a gente está falando sobre cera e sobre métodos. Dentro do grupo de estudos, isso é mais bem abordado, com um pouco mais de ênfase, tá? Mas é importante que vocês tenham consciência da existência e optem por produtos de boa qualidade para fazer tanto o início quanto a finalização da sua epilação. Porque esse processo é o que vai dar todo o diferencial no resultado que a cliente vai ter. E por fim, porém não menos importante, nós temos a pasta epilatória húngara, que eu considero assim o suprassumo da evolução do processo epilatório. Essa pasta, ela é à base de glicose, frutose e água, apenas estes 3 componentes. Ela é tão natural que ela é comestível. Ela não tem nenhum conservante sintético. O conservante dela é a própria glicose e a própria frutose. A tecnologia dela é de nanopartículas. O que isso significa? Que ela é tão pequena, o peso molecular dela é tão pequeno, tão baixo, que ele é o único método epilatório que tem penetração de pele. Ou seja, ela, no movimento de massagem, ela penetra na pele suficiente para ir buscar o pelo lá embaixo, na raizinha dele, tá? Penetra mesmo na pele, é muito interessante. Maior porcentagem de ativos naturais, 100% na verdade. Possibilidade de uso em tratamentos cosméticos, massagem, limpeza de pele, dentre outros, ou seja, ela é multifuncional, ela não é uma cera, ela é um cosmético que pode ser usado para várias coisas, e uma dessas funções é o quê? Retirar os pelos. Redução de reações alergênicas, por ser um produto totalmente natural. Redução absurda de pelos encravados, porque não há quebra de pelos. E suas evoluções, que seriam aí as foliculites e tudo mais. Ok? Eu não tenho um vídeo dela meu, então eu vou pegar para vocês verem rapidamente aqui um videozinho do YouTube.
só para que vocês vejam rapidamente do que se trata essa técnica. Em vários produtos, eu não vou passar o vídeo todo, tá? Mas é isso daqui, ó. Esse, obviamente, é um vídeo institucional da marca, porque só tem uma marca produzindo esse tipo de produto com esse nível de qualidade no mundo, que é a Pandis. Então, é impossível falar desse método sem citar a marca, tá? Vocês viram que nos outros métodos eu não citei marca nenhuma, mas esse não tem como. Olha, essa é a aplicação da pasta. Então, tá vendo esse movimento de massagem? Este movimento de massagem é onde ocorre a penetração das nanopartículas na pele da cliente, indo lá embaixo buscar o pelo. É um método bem menos dolorido, muito mais suave, tanto a aplicação quanto a retirada. E essa pasta, ela é aplicada na temperatura corporal. Então, você não sente a temperatura dela. Parece uma joia, né? E ela é altamente rentável. Ela é retirada no sentido do crescimento do pelo. Ela é diferente, inclusive o método de aplicação é o oposto. Ok? Bom, quem tiver interesse, depois joga no Google e pesquisa Pandis. E aí vê o vídeo completo, tá bem? Bom, agora que você já viu todos os métodos, já entendeu de composição, já falamos sobre princípios ativos, já vimos várias marcas de produtos, você deve estar se perguntando, mas então qual método que é melhor? Todos. Depende. Vai depender do tempo de aplicação, do custo-benefício, da qualidade dos ativos que você vai ter, tá? Tudo isso tem que ser levado em consideração ao escolher um tipo de cera. O público-alvo, ou seja, quem que você vai atender, qual é esse público, qual é o quanto esse público paga, né? Não adianta, por exemplo, eu escolher trabalhar com uma pasta húngara num local onde as pessoas não têm condição de pagar R$ 80 numa virilha. Eu, né, não vou conseguir público para isso. Também não adianta eu querer trabalhar com um público classe AAA e oferecer um método que todo mundo oferece, que é igual. Eu não vou me diferenciar, né? Aonde está localizado o teu espaço, em que região, qual é o poder aquisitivo dessas pessoas, né? E, obviamente, a sua especialização, porque todos os métodos precisam de especialização. Você precisa ter acesso a bons cursos, acesso a treinamentos da marca que você escolheu trabalhar. Tudo isso tem que ser levado em consideração para você definir qual método que é melhor para o seu caso. Às vezes, até o local onde você está, em termos de temperatura, muito calor, muito frio, vai influenciar no método e no tipo de cera que você vai escolher. O que eu recomendo? Que você se especialize em pelo menos 2 tipos de métodos, em 2 técnicas. Então, por exemplo, vamos supor que você vai trabalhar com uma cera de baixa fusão, né? Onde você vai trabalhar com método de mapeamento, mas você vai ter também uma cera hidrossolúvel para aquelas clientes que costumam ter reações alérgicas. Então, você vai se especializar em 2 métodos. Esse é o melhor caminho
que eu vejo para que você consiga ter sucesso e atender um público maior e atrair um público diferenciado, ok? E é isso. Especialize-se, busque acesso à informação, não fique parada, porque eu aprendi assim em 1900 e bolinha e sempre fiz assim, sempre deu certo. A gente está numa mudança, tá cada vez mais difícil manter as clientes perto, a gente tem o advento do laser, então tá na hora de buscar especialização, de buscar saber mais, de conhecer melhor produto, oferecer um princípio ativo melhor para a tua cliente, oferecer acesso à informação para que ela entenda que o que você está oferecendo não é só uma depilação, né? Que você é uma epiladora, que você é uma especialista, que você sabe do que você está falando. Ok? Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Agradeço muito e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Me conta, me escreve nas minhas redes sociais o que você achou, se você gostou, se você tem algum comentário, tá bem? Vou ficar muito feliz em saber o que você tá achando.